serviço. Um assunto que aposto que é do dia a dia de muitos gestores de TI, mas a gente vai dar um tom um pouco mais crítico nesse assunto com a seguinte pergunta: como tornar a priorização mais eficaz? Então, esse webinar é motivado por um conjunto de projetos que nós estamos fazendo, e que em cada cliente que a gente passa, a gente percebe que não necessariamente, mesmo com ferramenta IT, ou mesmo com processo de incidente, não necessariamente a forma como as empresas estão priorizando o atendimento a incidentes é a forma mais alinhada possível ao seu negócio, aos seus negócios. Então, essa motivação desse constante problema previsto nas organizações levou a gente a tornar esse bate-papo aberto aqui com todos com o seguinte desafio: a gente vai fazer uma exposição aqui de ideias, de métodos. Ao longo dessa exposição, vocês podem, à vontade, fazer perguntas pelo chat. Vamos reservar um tempo no final para responder essas perguntas. E da mesma forma como fizemos no primeiro webinar sobre esse tema, IT, a gente vai passar para vocês em tempo real 2 perguntas. Essas perguntas vão ser respondidas e apresentados os resultados em tela para que todos vejam o cenário desse problema nas organizações. Ok? Bom, qualquer questão que vocês tenham, eu vou ler aqui as perguntas em tempo real. Algumas eu vou conseguir responder durante o nosso tempo, nós temos 1 hora de webinar. Outras eu vou me comprometer com vocês a responder por e-mail, assim como eu fiz quando falamos de catálogo de serviços. Ok? Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, para quem não esteve no primeiro webinar, a minha trajetória profissional ela vem desde sempre debatendo e entrando em organizações como consultor ou pesquisador para tentar entender melhor o que é governança de TI e como resolver problemas de processos de tecnologia da informação para sair do mundo das boas práticas, que é um mundo que a gente está um pouco cansado já de ouvir os conceitos, os fundamentos, e para um mundo de execução, um mundo de entrega de valor. O que a gente vai falar aqui nesse webinar? Vou apresentar para vocês o problema, vou tentar discutir um pouco como melhorar esse problema, vou apresentar 2 casos onde nós implantamos esse método proposto e vou abrir para todos aí discutirem, apresentarem se já estão fazendo, ou fazendo melhor, ou fazendo diferente, ou estão com dificuldade de fazer essa priorização de incidentes. Ok? Eu não vou ter tempo aqui para fazer um nivelamento de todos os conceitos que eu estou tratando. Esse é um assunto já que parte do pressuposto que quem está escutando, quem está participando, está de alguma forma relacionado ou ligado ao mundo de governança, ao mundo de processos IT. Então, quando eu falar agora em incidente, de agora em diante, só para fixar, eu estou falando das falhas ou das interrupções ou quedas de nível de serviço, dos serviços que a TI oferece para seus usuários e clientes. Quando eu estiver falando de entrega de serviço ou requisição de serviço, eu estou falando daqueles pacotes padronizados de entrega que a TI oferece para seus clientes, sem necessariamente representar alguma falha ou alguma queda ou um desempenho reduzido. Ok? Feito esse nivelamento, vamos fazer a seguinte pergunta: a gente está priorizando corretamente aquilo que nós, usuários, no papel de usuários, solicitamos para a TI? Ou mais ainda, a área de TI que vocês coordenam ou que vocês participam, essa área está priorizando corretamente a forma de atender as demandas que surgem? Se a gente tivesse que traçar um desenho, e não necessariamente é simples ou trivial fazer um desenho de uma operação de serviços, esse desenho a gente tentou fazer para trazer o mais próximo possível do que é previsto como boa prática para uma área de TI chamada área focada em Service Management. De baixo para cima, no primeiro layer, na primeira camada, nós temos facilidade de trabalhar. É muito comum que os profissionais de TI fiquem aqui trabalhando, dentro dos ativos, dentro dos servidores, dos bancos de dados, dos sistemas, das redes, e fiquem olhando apenas para dentro. Essa é uma crítica feita por diversos CIOs no Brasil e no mundo, diversos líderes também de negócio, falando que um dos principais motivos do desalinhamento estratégico hoje entre TI e negócio é o foco muito em tecnologia que os profissionais dão.
quando a gente começa a falar de IT, começa a falar de outros frameworks, o que aparece para a gente é uma obrigação da gente começar agora a entender e projetar a nossa área como prestadora de serviços. E com isso nós falamos aqui do conceito do catálogo de serviços, que seriam aqueles serviços que nós, TI, estamos aptos a oferecer para nossos clientes. Subindo, a complexidade aumenta um pouco. Não necessariamente as empresas hoje conseguem relacionar o serviço de TI que está no seu catálogo ao processo de negócio que ele suporta. Então, se eu tenho um sistema de emissão de nota fiscal eletrônica, esse sistema, esse serviço de TI, ele está suportando, melhorando, otimizando um processo de faturamento, um processo de negócio financeiro. E lá em cima nós temos stakeholders envolvidos, interessados nesse processo, que por derivado estão interessados nesse serviço. Olhando para esse slide, a gente poderia ver a situação plena de funcionamento de uma área de TI. Todos os serviços do seu catálogo estão verde. Em paralelo, nós temos aqui o dashboard de controle de indicadores, que desde o nível de tecnologia ao nível de serviço, se correlaciona com os indicadores de negócio. Se tirasse uma foto de uma situação projetada ideal para uma área de TI, seria montar esse quadro em cada uma das empresas que a gente trabalha. Mas não necessariamente a gente sabe que o padrão ele é o que de fato é entregue. Os níveis de serviço acordado, eles podem sofrer oscilações e sofrem diariamente. Então, nesse indicador aqui que a gente apresenta uma luzinha amarela e uma luzinha vermelha, eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, tem algum ativo ali embaixo que está comprometendo a qualidade do serviço que é entregue para o meu processo de negócio. Seja o amarelo aqui tentando dizer que essa falha é iminente ou que o nível de serviço está caindo, e esse vermelho aqui para induzir que existe uma parada no serviço. Saindo um pouco desse papo mais teórico, ontem eu cheguei aqui no escritório onde eu trabalho e a impressora do andar estava com problema. E tinha uma menina querendo imprimir material para participar, para levantar documentação de uma licitação. Então, aquela usuária, ela estava querendo consumir um serviço de impressão, que é um serviço de tecnologia, que é relacionado a hardware, sistemas, rede, etc., e aquele serviço estava desabilitado, ou momentaneamente inoperante. Com isso, o stakeholder lá em cima começa a ter uma queda de percepção ou uma queda de valor percebido. Então, você pode estar prejudicando o negócio, seja isso com multa, seja com redução de tempo de entrega para cliente, seja com atrasos em geral. Então, um incidente de TI, ele, em algum momento do tempo, pode impactar o processo de negócio. E com isso a gente tem que se perguntar, como é que a gente faz, então, para identificar os incidentes de forma mais proativa possível e saber dizer quem que eu atendo primeiro. Essa é a principal questão aqui desse webinar. Bom, aqui surge a pergunta. E se diferentes incidentes simultâneos ocorressem? E se a área de vocês de TI tivesse supostamente 2 pessoas apenas e 3 impressoras dessem o mesmo tipo de incidente e parassem de funcionar no mesmo momento? Como é que vocês hoje fazem para dizer aonde é mais crítico atuar? Vou pegar alguns conceitos aqui do IT e vou traduzir esses conceitos dentro do nosso método. Tá? Qual o principal objetivo desse webinar? Discutir com vocês se existe, se é que a gente pode dizer assim, um método mais otimizado para reduzir prejuízos para o negócio. Cada caixinha, cada bolinha vermelha daquela no nosso catálogo significa algum usuário ou algum cliente está perdendo desempenho. Então, se enxergar como área prestadora de serviços é saber que a nossa missão é manter plena disponibilidade conforme os acordos de nível de serviço. Quando há um incidente, de imediato já existe uma queda de percepção do valor. Então a gente tem que fazer de tudo para minimizar isso, reduzir esses prejuízos para o negócio. Então essa é a pergunta. Eu tenho agora 5 incidentes, 3 deles classificados como vermelho, 2 como amarelo.
O pessoal do Service Desk, que em geral quem começa a executar esse processo, tem que fazer a seguinte pergunta: como priorizar? Traduzindo agora para um assunto mais prático, do dia a dia da gente. O usuário solicitando a troca de um cartucho de impressora. Vamos supor que na TI que vocês trabalhem, chegue por telefone esse pedido. Tem algum usuário de campo, de um site que não é o mesmo que você não tem acesso pessoal a essa pessoa, e ele ligou falando o seguinte: olha, eu gostaria que vocês trocassem o cartucho de impressora. O pessoal de primeiro nível que vai fazer o atendimento inicial, vamos supor que eles tenham um catálogo de serviços que só ele enxerga, o usuário não está enxergando. Ele tem que classificar o que foi dito pelo usuário no catálogo. Parece fácil nessa pergunta. O cara vai lá, vai olhar o catálogo. Olha, impressora, alguém solicitando um novo cartucho. Vou agendar aqui uma entrega. Mas existem perguntas que podem complicar esse atendimento. Concorda? Imagino que vocês concordam. Depende de quê? Depende, primeiro, quem utiliza essa impressora. Segundo, se naquele momento tem algum processo de negócio sendo impactado. Terceiro, se tem algum processo, qual é o processo? Ou qual é a atividade daquele processo? Também depende se aquela atividade, naquele momento, é crítica para o negócio. E a gente poderia fazer aqui uma árvore de perguntas que deixariam o primeiro nível de cabelo em pé se ele tivesse que perguntar tudo isso e ter a resposta pronta para tudo isso para dizer a prioridade. Eu estou avançando aqui na argumentação, expondo o seguinte: ter um catálogo é o primeiro passo para a gente saber aonde classificar as demandas de usuário. Mas depende da gente ter um método dentro da ferramenta de atendimento que consiga separar o joio do trigo. Se eu falar para você que essa impressora é a impressora que fica no guichê de liberação da frota de um centro de distribuição logística, qual é o grau de criticidade dessa impressora? E esse caso é um caso real de uma empresa que nós trabalhamos, que a classificação desse chamado foi feita como um atendimento padrão de serviço e recebeu uma SLA de 8 horas de atendimento. Então, o profissional que estava trabalhando naquele guichê recebeu essa resposta, não sabia muito como lidar com aquilo, disse para o motorista de caminhão que estava parado para ele esperar que em algum momento iam consertar a impressora. Nisso, o gestor de suprimentos da fábrica viu uma fila de caminhão sendo feita, ligou diretamente para o pessoal da matriz, foi para o gerente de TI, já num tom de esporro, falando o seguinte: olha, meus caminhões estão parados na fábrica porque vocês não conseguem consertar a impressora. É tudo uma questão de comunicação. É tudo uma questão de como a gente captura, de fato, as variáveis que compõem o atendimento àquele serviço ou o atendimento ao incidente, para conseguir dizer: não, isso não é um atendimento padrão, isso é um incidente de alta criticidade, porque tem um processo de negócio parado e esse processo envolve multa. Quem conhece a região da Dutra aqui sabe que se você tem uma fábrica ou um centro de distribuição e você provoca congestionamento nas vias laterais da Dutra, você é multado por hora. Então, isso é um incidente de alta criticidade. Tá? Então, para esse pessoal de atendimento, não basta ele ter um catálogo, ele precisa ter um script, algum método que faça as perguntas corretas para chegar à resposta mais alinhada possível com o negócio, para dar de fato o SLA. Não 8 horas, mas 15 minutos de restabelecimento. Okay? Eu já ouvi essa frase e eu acho que vocês que estão ouvindo aí também já presenciaram alguém falar assim. O cara lá de TI, o atendente, o primeiro nível, falar: a culpa é do usuário, pô, ele não sabe abrir direito o chamado. Aí eu boto essa figurinha dando uma voadora no gerente de TI ou no analista de TI, falando: amigo, se você tem esse pensamento que a culpa é do usuário, você ainda não entendeu o que desde 2000 e poucos a gente está falando em IT, o que é uma área de Service Management. O que é IT Service Management? Tirar a culpa do usuário e assumir a culpa que é você que tem que ter o método correto de entender a demanda, traduzir a demanda e fazer as perguntas corretas. Então, primeiro, essa palavrinha culpa, ela tem que ser tirada do nosso vocabulário, se a gente quer ter excelência em prestação de serviço. E cabe a gente, sim, ter uma boa ferramenta
A gente não vai discutir aqui quais são os softwares para isso, eu posso até falar pessoalmente depois com vocês, mas a gente vai falar do método. O método de priorização que diversas ferramentas hoje estão aptas a seguir de forma customizada ou com algumas pequenas mudanças. Então, como é que a gente faz para melhorar? Eu não posso falar só de problema, porque senão esse webinar parece mais uma sessão de terapia de grupo. Então, como é que a gente melhora esse problema? Primeiro, vocês conseguem definir hoje, vocês que eu digo TI, conseguem definir hoje quais são as variáveis críticas para o seu negócio? Alguns conceitos do ITIL sobre isso. O ITIL fala para a gente ter mapeado as funções de negócio vitais ou as áreas de negócio críticas. Pede para a gente fazer análise de impacto em negócio. Vocês têm isso pronto? Vocês sabem quais são as áreas das suas organizações que não podem ficar sem os serviços de TI ou que têm a maior demanda por disponibilidade? Muitos de vocês, e eu inclusive já fiz isso, em alguns casos tem uma pressa ou tem uma demanda urgente de implantação de um processo e segue ipsiliteris o ITIL. Vamos pegar o que está no ITIL e vamos colocar isso no nosso processo. Então, se você olhar de forma apenas para o ITIL, ele vai falar o seguinte. Você quer priorizar seus incidentes? Então, você vai usar uma escala de impacto e de urgência. Urgência é o tempo máximo que o cliente, o usuário, pode ficar sem aquele serviço, sem gerar um impacto. Vamos pensar assim. E o impacto em si é, ao ter algum tipo de prejuízo, qual é o volume, qual é a dimensão desse prejuízo para o seu usuário e para o seu cliente. Olhando para essa matriz 3x3, a gente teria aqui algumas combinações que gerariam cenários de maior criticidade, alto impacto, alta urgência, média criticidade ou baixa criticidade. Esse método, essa forma de traduzir essa problemática e jogar isso numa ferramenta, digamos que é a regra de grandes empresas hoje. Muitas empresas usam isso como regra. 1, 2, 3 vezes 1, 2, 3. Isso vai gerar alguns campos de prioridade e você lá no limite vai dar as horas de atendimento. 8 horas, 24 horas, 48 horas. Teve uma vez que eu estava dando um curso e teve um profissional que me perguntou: Carlos, eu uso aquelas horas do ITIL, eu estou usando certo? Aí eu falo, peraí. Você acha que o ITIL fala que 1 hora é para atender crítico e isso serve para todas as empresas do mundo? É óbvio que isso não está certo. Isso aqui é só uma sugestão de como traduzir análise de variáveis para tempo de resolução. Isso aqui não se aplica para todas as empresas. Então, o raciocínio padrão que a gente tem que ter, e muitos de vocês com certeza têm, não basta seguir o que está nessas páginas do Service Operation. Isso é o mínimo para a gente olhar para a nossa empresa e falar, beleza, como é que eu traduzo, então, o meu estado atual para essa boa prática? Onde é que é o meio do caminho? Nossa percepção aqui, já depois de alguns projetos, fazer essa análise 3x3 deixa muita lacuna de dúvida para o pessoal que vai mexer no catálogo e que vai gerenciar os incidentes. Porque não fica muito claro o que é o 1, o que é o 2, o que é o 3. Fica muito intrínseco ao entendimento do gestor. Isso fica um conhecimento muito implícito na cabeça das pessoas. A gente não está buscando isso quando fala de governança. Bom, método. Primeira proposição. TI, junto com o seu negócio, definir variáveis críticas. O que são variáveis críticas? Que perguntas eu tenho que fazer para dizer se impacta mais ou impacta menos aquele incidente de TI para a minha organização? Aqui eu estou trazendo algumas sugestões. A gente tem uma planilha com diversas possibilidades. A gente discute cliente a cliente qual delas faz mais sentido, qual dessas variáveis você quer gastar tempo investigando. Tem um trade-off aqui. Não é uma lógica de maior, melhor. Se você tiver muitas perguntas, muitas variáveis, você aumenta a complexidade do seu atendimento. Então, essa é uma discussão caso a caso. Vamos supor aqui que a primeira organização que a gente está tratando ficticiamente, de forma fictícia, escolheu 3 variáveis. Primeiro, o cargo ou a posição hierárquica dos impactados, assumindo que sim, um vice-presidente ou um diretor é mais crítico do que um gerente, do que um analista e do que um estagiário. Isso é assumido, isso é colocado no método, isso é transparecido para todos.
Segunda pergunta escolhida aqui. Aquele incidente da impressora, ele parou a impressora, isso significa indisponibilidade, ou ele apenas está com uma queda de desempenho? A impressora está demorando muito a imprimir, mais do que o aceitável. Terceira pergunta. Aquele incidente afeta alguma função vital? Entende-se função vital por área crítica da empresa, ou um processo de negócio crítico? Então, a empresa que a gente está trabalhando aqui, nesse caso, escolheu essas três variáveis para falar o seguinte, olha, perguntando esses três assuntos, dadas as respostas, eu vou decidir, é crítico ou é menos crítico para o meu negócio. Tá? Bom, quais variáveis a gente tem aqui? A gente vai tratar isso de uma forma binária, tá, pessoal? Para facilitar a composição dos cenários. Eu tenho a indisponibilidade versus a queda de desempenho. O sistema parou ou ele está lento? Ele está apresentando algum comportamento não desejado? A atividade que eu estou tratando hoje, que o seu usuário está tratando, é crítica ou não é crítica? No exemplo que eu dei, a menina imprimindo documentos para a licitação, isso é uma atividade crítica de negócio, tem a ver com o processo finalístico da empresa. Se eu estivesse imprimindo um paper para eu ler no fim de semana, isso não é uma atividade crítica para o meu negócio. Então, eu não posso tratar o conserto de impressora com a mesma rapidez para uma pessoa que está hoje imprimindo documentos para uma licitação e para uma pessoa que está querendo imprimir um paper para ler no final de semana. Imagino que vocês concordem com isso. Bom, e o usuário que está usando aquele serviço, se ele é ou não crítico? Aqui a gente vai ter 8 possíveis cenários. Como é que a gente chega a 8 cenários? É o número de variáveis que você definir exponencial de 2. Então, 2 elevado a 3, 8 cenários. Se eu escolhesse 4 variáveis, 2 elevado a 4, 16 cenários. Daí a importância de você saber que também não adianta escolher 12 cenários, 12 variáveis, que aí você vai ter um número infinito de cenários. O que são os cenários? Os cenários são combinações das variáveis. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Bom, essa planilha que está sendo demonstrada para vocês, quem estava no webinar sobre catálogo, lembra que no catálogo de serviços a gente também coloca as possíveis falhas ou quedas de desempenho que o seu usuário pode sentir para ele saber o que abrir na hora que ele está percebendo aquele sintoma. Então, esse método, ele prevê um pré-requisito que é o catálogo de serviços tem que estar, pelo menos, definido internamente para a TI, para você saber quais são os possíveis incidentes que seus usuários podem reportar. E para cada incidente do catálogo, eu vou dar um grau de urgência. Aqui a gente escolheu uma escala exponencial de 3, mas não existe nenhuma intenção nossa de dizer que tem que ser feito dessa forma. A gente usa exponencial só para dispersar mais a combinação dos cenários. Estou falando o seguinte, olha, nota 9 de urgência caso alguém não consiga conectar à internet. E nota 3 de urgência se a internet estiver lenta, com lentidão, demorando a trazer os resultados das páginas. A gente entende que um usuário que está sem conexão, ele precisa, em geral, em regra geral, precisa receber com mais urgência aquele atendimento do que alguém que está conseguindo conectar, mas de forma lenta. Tá? Isso a gente vem apresentando cliente a cliente e validando, reforçando essa ideia que não todos, tá? Existem exceções, mas a regra é que essa escala atende ao que a gente precisa num certo acidente. Bom, aqui está a análise dos cenários. O que são esses cenários? Os cenários são as combinações das variáveis. São essas barras aqui inclinadas. Tem um primeiro cenário, que é uma queda de desempenho individual. E eu tenho um último cenário, que é a indisponibilidade de um grupo crítico. Então, conforme eu caminho da esquerda para a direita, eu vou combinando as variáveis para sair do cenário menos crítico e ir para o cenário mais crítico para a empresa. Nesse template aqui apresentado, o cenário mais crítico é um serviço de TI está fora do ar para um grupo de muitas pessoas críticas para o negócio. Nesse aí, a TI tem que ter uma alta responsividade. Estava recentemente na Fiocruz e no meio de uma exposição para clientes, fornecedores,
o sistema da intranet parou. Então, eles estavam navegando na intranet, no meio dessa exposição, pessoas ali sentadas, pessoas de outros estados, e ficaram sem o serviço. Então, identificar que ali tem um grupo de pessoas críticas com um serviço indisponível faz com que a nossa nota aqui dada de impacto seja 34, seja muito alta. Por que 34? Arbitrário. Nós definimos uma escala que dispersa do cenário menos crítico para o cenário mais crítico. A gente usou aqui Fibonacci, vocês poderiam usar qualquer escala que torne visível que algo muito mais crítico tem que ser diferenciado claramente de algo com criticidade mediana, por exemplo, 5. Eu tenho um grupo de pessoas que não é crítica com um serviço indisponível. Ok? Aqui do lado esquerdo, nessa coluna, a gente tem os possíveis incidentes que os usuários podem reportar. A gente fez uma listagem resumida. Aqui está a nota de cada sintoma. E quando eu combino a nota do sintoma com o cenário, eu chego à nota aqui 306 nesse caso. Nesse caso, um grupo de pessoas críticas para a empresa não está conseguindo acessar a rede ou a um sistema específico. Então, nesse caso da Fiocruz, que eu citei para vocês, eu classificaria como nota 306. Tá? Agora, se tem uma pessoa em disponibilidade individual, se tem uma pessoa que não consegue conectar à internet, e essa pessoa não foi classificada como crítica na sua empresa, a nota do método gerado é 18. Agora você vai comparar 306 com 18 e vai dizer quem você atende primeiro. Tá? Por que a gente está propondo isso? Porque isso dispersa de forma mais visual o que é o grupo lá, o top, o VIP, o que pode esperar e o que vai ficar para a semana que vem. Essa premissa que a gente usa é para atender o problema real de capacidade das empresas. As empresas não têm capacidade finita para atender e sempre vai ter aquela decisão do que fica para a semana que vem, o que fica para o dia seguinte. Okay? Com base na análise dessas faixas aqui de cores, que são as cores dessa matriz, dessa planilha, a gente chega até intervalos de notas. E esses intervalos de notas vão dar as prioridades para o negócio. Esses tempos de atendimento aqui, eles são meramente ilustrativos. A gente não está sugerindo que sejam tempos padronizáveis. Isso foi um cliente nosso que definiu dessa forma. Tá? Bom, lição aprendida nossa. Na hora de definir esses tempos, pelo amor de Deus, envolva seus clientes, envolva seus usuários, defina expectativa. Às vezes a gente não sabe, mas o cliente pode falar o seguinte, olha, não, tranquilo, eu posso ficar até 48 horas sem esse serviço, fazendo manualmente a nota fiscal. E muitas vezes o gerente de TI não tem essa informação e coloca lá um prazo de 4 horas de restabelecimento máximo daquele incidente. Então esse método, primeiro, ele ajuda a decompor de forma mais estruturada os cenários, separar joio do trigo, o que é realmente crítico para a minha empresa. Nesse caso aqui são as cores em marrom mais escuro. Para essas cores você vai definir aqui o seu tempo máximo de atendimento. 2 horas, 1 hora, 15 minutos, aí eu não sei qual é a capacidade da sua empresa. Ok? Bom, e aonde isso foi aplicado? Aqui já está mais bonito, né? Aqui já tem mais cor. Isso foi aplicado num cliente nosso que desde 2010 a gente está reestruturando os processos de governança, de IT, e lá a gente definiu 4 critérios, que esses critérios foram traduzidos em 16 cenários. Então são 16 possíveis cenários de classificação, e aqui à esquerda nós temos o catálogo de serviços do cliente. Aqui a gente consegue ver as faixas de cores, e aqui aparecem o marrom mais escuro, que são os principais, até 4 horas, os marrons intermediários, os mais claros e os beges claros. Esse cliente definiu ainda um nível 0, que é classificado manualmente pelo gerente ou pelo coordenador do CRS10, caso ele precise de uma intervenção imediata, que seria acima desse nível 1. Só que esse nível 0 só é feito pelo gestor a partir de uma aprovação formal na ferramenta. Com isso, a gente conseguiu entregar o que para eles? Entregar um redimensionamento da equipe. Saber quantas pessoas tinham que, de fato, estar no primeiro nível, no segundo nível e no terceiro nível.
apoiamos esse cliente a rever o contrato com o fornecedor de Service Desk. Então, eles estavam pagando mais do que o necessário para atendimento de primeiro nível, porque eles estavam tratando tudo com máxima complexidade, máxima criticidade. Com isso, eles tiveram uma redução significativa de custos nesse contrato e estão trabalhando hoje de forma mais alinhada com as horas reais demandadas pelos seus clientes. Okay? Principal desafio desse projeto: traduzir isso que vocês estão vendo para a ferramenta de Service Management deles. Isso aqui, óbvio, tem que virar regra de negócio de ferramenta. Então, se você tem uma HP, se você tem uma empresa ENX oferecendo uma ferramenta como Service Desk, se você trabalha com Vivaz, independente do serviço que você utilize, existe a necessidade de dar uma customizada na forma de abrir e classificar o seu incidente. A gente teve bastante interlocução com o fornecedor, conduzimos o projeto de customização e parametrização da ferramenta, e hoje eles já estão mais ou menos com esse método implantado, não 100% ainda, mas rodando dentro da empresa. Okay? Segundo cliente nosso que eu mostro aqui, do setor de gás, energia e transmissão, foram 3 cenários. 3 critérios, 3 variáveis, 8 cenários. Eles definiram também tempos de atendimento de acordo com cada um desses critérios. Então, para esse grupo de pessoas, se você é um usuário crítico e se você não está conseguindo realizar chamadas na sua telefonia, no seu sistema de telefonia, você vai ser atendido em até 2 horas. Se o negócio falar, eu não consigo ficar 2 horas esperando, eu tenho que ter isso em 30 minutos, aí entra uma discussão de capacidade, porque o estado atual da TI não permitia um comprometimento de atendimento menor do que 2 horas. Você colocaria isso como promessa e você ia atrasar constantemente a sua entrega. Então, ter esse mapa ajuda o gerente de TI a sentar com os gerentes financeiros, sentar com os diretores de negócio, para rediscutir, reequilibrar a capacidade da sua área. Ok? Bom, o que a gente espera de benefício? O que a gente viu de benefício das empresas que estão melhorando o seu método de priorização? Primeiro, respeitar o cenário de mais criticidade para o negócio. Já passei por algumas empresas que eu analisava a fila, o backlog de chamados, e não existia nenhuma priorização. A fila era estática. First in, last in, first out. Então, aquilo que entrava por último era o que era atendido primeiro. Então, você tinha um conjunto de chamados que ficavam lá embaixo da fila. As pessoas só pegavam esse chamado para resolver quando achavam que fazia sentido. Enquanto isso, o cliente estava reclamando, ligando para o diretor, ligando para o fornecedor, contratando TI por fora. Então, primeiro, separar joio do trigo. Isso é um benefício esperado com esse método. Segundo, empowerment da equipe de TI. Um sonho de muitos profissionais de TI que é chegar para um solicitante, independente de quem seja esse solicitante, e falar: senhor, senhora, senhorita, estamos aqui fazendo o atendimento do seu chamado. Você foi classificado como nível 2, de acordo com o nosso método, aprovado pelo Comitê de Governança, e você tem até 8 horas para receber esse atendimento. Esse empowerment é o desejo de muitos profissionais de TI. Porque muitos de vocês trabalham com Service Desk, trabalham com processo de atendimento, mas chega na hora que você fala 4 horas, dá o SLA para o seu cliente, ele escalona para o gerente dele, que escalona para o seu, que desce e bypassa esse processo, passa a ser mais urgente. Então, evitar o atropelamento de tarefas a partir de um método que não só a TI faça, mas que ela aprove com o grupo gestor de TI, o conselho de governança ou a estrutura organizacional que vocês tiverem, para fazer o seguinte: olha, a gente precisa ter disciplina de seguir o processo, senão todo esse papo de governança nada mais é do que para inglês ver. Okay? Redução dos custos e riscos relacionados à entrega de serviço, principalmente riscos relacionados às funções de negócio vitais. Assim como nós, seres humanos, temos os nossos órgãos vitais que a gente protege naturalmente, esses órgãos, as organizações deveriam entender quais são suas funções vitais e proteger essas funções, com SLA curto de atendimento, com alta disponibilidade e com uma equipe de Service Desk capaz de identificar prontamente caso seja um problema, um incidente nessa função vital. A analogia que eu sempre faço em curso é você chegar num pronto-socorro com um problema crítico
com um problema crítico de apêndice que você precisa ser operado e alguém te classificar como um problema de intestino, como uma retenção de líquidos, e te mandar para casa tomar um remédio. Isso envolve, inclusive, chance de óbito, se você não for operado do apêndice no estágio de alta criticidade. É a mesma lógica para organizações. Não sei se elas podem morrer, mas elas podem tomar multas, cabeças podem rolar, cargos podem ser alterados, se você não souber identificar e priorizar essas funções vitais. Redução de custo, obviamente, se a gente está melhorando a forma de atender, a gente está diminuindo o tempo de parada, a gente está diminuindo perda em produção, a gente está diminuindo o número de multas. Ok? Bom, última fala aqui sobre esse assunto. Para esse método acontecer, 2 fatores críticos de sucesso. A sua empresa precisa de uma ferramenta que seja capaz ou esteja disponível para mexer e sofisticar a forma de priorizar. Deixar uma fila não estática, mas dinâmica, que essa fila respeite as perguntas que são feitas, que essas perguntas que são feitas, se é um usuário, se são 10 usuários, que isso vire regra de negócio para a ferramenta. Então tem um trabalhinho aí que é ferramental, mas tem um principal segundo trabalho, que é o trabalho de governança. Já implantamos esse método em empresas que não estão seguindo, porque as pessoas continuam passando por cima do método. Então, até o momento que a empresa se decidir a levar a sério o assunto governança de TI, criar os seus procedimentos, criar as suas políticas, as suas normas, isso virá rotina, virá DNA da organização, esses benefícios todos aqui falados ficam muito ainda num discurso de promessa, não acontece. Então, para fechar, existem ferramentas boas e existem bons casos de estruturas organizacionais de governança, comitês hoje funcionando bem nas empresas. Cabe a gente saber para onde a gente olha, quem a gente se espelha, que tipo de benchmark a gente recolhe. Okay? Bom, como previsto, a gente vai ter agora uns 5 minutos para fazer algumas perguntas. Essas perguntas têm o mesmo objetivo. A gente vai traduzir essas perguntas num relatório que eu vou juntar com um relatório de catálogo e disponibilizar ainda esse mês para vocês. Então, eu quero mostrar para vocês, do grupo que estava discutindo aqui com a gente, qual é a percepção e qual é a maturidade desse processo de priorização. Para isso, a gente vai fazer 2 perguntas. A primeira delas é, no seu processo de atendimento a incidentes, como é feita a priorização? Tem as 4 opções, nós vamos disponibilizar isso agora online. E a segunda pergunta vai ser, para aqueles que fazem uma priorização como processo e não como, a minha cabeça diz que, como é que você está hoje em termos de processo de priorização? As variáveis estão claras? Então, eu vou passar agora o comando da apresentação para quem vai disponibilizar para vocês essas perguntas. Assim que a gente juntar as perguntas e sintetizar, eu respondo o que foi comentado ao longo do webinar. Ok?
Bom, pessoal, estou vendo aqui as respostas em tempo real. Bacana que a gente está vendo um cenário em que 60% das pessoas que estão respondendo essa segunda pergunta estão dizendo que não se aplica e não possui um método de priorização. Tá? Isso reforça um dado que a gente tem visto, tanto em cursos, MBAs, ou então em clientes nossos de consultoria, que muitos clientes ainda fazem a priorização de forma muito tácita. O gestor ou os analistas que recebem os chamados conhecem a empresa, sabem a área que é a área mais crítica, sabem o cliente que é mais crítico, e faz isso de forma cotidiana, mas não processual. Então, tem um método para dizer para próximas pessoas que forem trabalhar ali ou passar para o fornecedor como ela tem que priorizar. Tá? Então, a gente vai mostrar agora os resultados e vou compartilhar com vocês a visão dessas duas perguntas. Primeiro, a pergunta que foi feita inicialmente, a gente tem 40% das pessoas respondendo dizendo que tem, sim, um processo de entendimento de priorização de forma alinhada com o negócio. Só que 33% mais 19%, a gente tem 52% das pessoas dizendo que não fazem o processo de atendimento de incidentes de forma padronizada, de forma otimizada, e não tem um método claro. Então, a gente tem mais da metade das pessoas aqui participando conosco com esse cenário, um cenário de alto risco para todos. Okay? Vamos lá. A segunda pergunta, a gente fez a seguinte volumetria de resposta. R$ 23% das pessoas disseram que tem sim as variáveis estão claras para negócio e TI e são usadas na priorização. Bacana. Esse é o lugar que a gente tem que chegar. Tá? Engraçado, não estão claras para TI e são feitas de forma genérica, 10%. Eu esperaria um pouco mais aí, mas beleza, 10%. Porque isso aí, em geral, é quando você pega a ferramenta pronta de mercado e vem com essa escala genérica e a gente usa na nossa empresa. Não está claro, não tem uma escala de prioridade e não se aplica, não possui um método, somando em mais de 67%. Pessoal, eu reforço então que a importância dessa webinar, a escolha desse tema, é porque esse cenário hoje ainda gerenciando incidentes de forma tácita, de forma a depender exclusivamente da capacidade dos bons profissionais de TI saber ou dirigir os seus analistas sobre o que é mais prioritário do que o quê. Okay? Eu vou agora caminhar para o encerramento dessa sessão e eu vou pedir a gentileza de 2 minutos só para dar uma olhada aqui em quais são as principais perguntas e vou respondê-las aqui na medida do possível. Bom, pessoal, vou responder aqui em tempo real alguns questionamentos. Na verdade, alguns são sobre o som, são sobre a apresentação em si. Vou pegar as que são sobre aspectos técnicos, ok? Bom, uma constatação feita aqui, que em geral eu recebo também esse tipo de pergunta, é a seguinte: qual a diferença de usar esse método para usar o padrão de uma ferramenta, 3x3, e se o custo-benefício se paga? Tá? Bom, não estou dizendo que usar o processo padrão de 3x3, prioridade, impacto e urgência,
não atende a sua organização. Ele pode atender. Se você tem a percepção que usando um método padronizado como esse, de 3 notas vezes 3 notas, supre todas as possíveis cenários de prioridade na sua empresa, realmente, numa escala custo-benefício, faz mais sentido você continuar dessa forma. Se você acha que existe constantemente um conjunto de incidentes que é mal classificado, que o negócio grita porque era para receber mais rápido e não recebeu, se você acha que tem espaço para melhorar a forma como você seleciona quem você vai atender primeiro, vale a pena você pensar, então, em caminhar para algo mais estruturado, como, por exemplo, o que a gente mostrou aqui. Existem outros processos também que a gente já vem analisando, que são tão eficazes quanto. Okay? Relação de custo-benefício. Bom, é uma relação que pode, inclusive, ser feita de forma matemática. Se você tem uma organização em que você consegue quantificar o volume, o tamanho da multa por hora, ou meia hora, ou 10 minutos a mais de indisponibilidade de um serviço, coloca na ponta do lápis e você vai ver que reduzir 30 minutos ou 1 hora de atendimento para esses serviços tem o seu retorno esperado. Então, se a gente está falando que uma medida como essa, que envolve horas de profissionais internos, horas de profissionais externos, parametrização de ferramenta ou aquisição de ferramenta, obviamente tem um custo total de propriedade, você vai comparar esse custo total de propriedade com aquilo que você deixou de dar de perdas para o seu negócio. Tá? A gente vê muitas pessoas perguntando assim, como é que você justifica que eu preciso investir isso em TI? Eu gosto sempre de caminhar para o outro lado. Quanto você deixa de ganhar ou perde caso você não invista? Não ter um processo claro de priorização gera para vocês um risco. E peguem casos reais, peguem casos recentes de falhas, de atraso, de multa de fornecedor, que isso gerou para vocês em termos financeiros. É uma tentativa de caminhar para uma relação de trade-off. Okay? Perguntaram aqui sobre ferramentas. A Bridge é parceira de um conjunto de empresas que oferecem ferramentas de service management. A gente não tem exclusividade sobre nenhuma, mas nós conversamos com os responsáveis por essas empresas constantemente. E nós temos assim algumas ferramentas a indicar. Então, caso vocês tenham interesse em saber o que a gente diz como um bom caminho, eu pediria que a gente falasse isso pessoalmente, deixasse esse fórum aqui livre disso. E aí eu passaria para vocês essas ferramentas que vêm sendo utilizadas em projetos que a gente desenvolve. Okay? Por fim, os 2 casos que nós apresentamos são casos reais. Esses casos estão ainda em desenvolvimento, então são projetos que nós iniciamos lá para 2010, 2011. No primeiro que a gente apresentou, nós ainda estamos como consultoria. No segundo, a gente já passou o bastão para o próprio cliente. Mas o desafio de ter um método de priorização é um desafio constante. É a ideia da melhoria contínua. Então, a gente não encara isso como um projeto que você faça, implemente e saia. E sim que alguém, um gerente de nível de serviço, um gerente de catálogo, ou o gerente do Service Desk, seja responsável na planilha RACE de vocês por revisar constantemente esse método. Okay? Uma curiosidade, aonde surgiu na nossa cabeça aqui a importância de rever o que o White sugere como boa prática de priorização? Surgiu exatamente de um incidente de alta criticidade que eu usei aqui como exemplo, que a gente presenciou uma multa da ordem de centenas de milhares de reais numa organização por falha do atendimento de TI. Isso significou que o centro de distribuição logística foi multado porque houve uma péssima comunicação do usuário, do grupo de usuários, com o processo de atendimento. Isso fez com que pessoas tivessem seus cargos comprometidos, a imagem da TI na empresa se manteve como aquela área que não entrega, aquela área difícil de relacionamento, e não é isso que a gente está buscando quando a gente força e debate sobre esse assunto de governança. Okay? Então, a lógica é simples, pessoal. Sair dessa visão de dentro para dentro, parar de falar só de tecnologia. Eu sei que a gente adora falar de tecnologia. De começar a ouvir um pouco melhor nosso cliente, nosso usuário, e saber dele o que é mais crítico, e cabe a gente estruturar um método para sistematicamente não errar, não tratar a apendicite como se fosse uma dor de estômago. E também não tratar a dor de estômago como se fosse uma apendicite. Tá?
em tom aqui humorístico para